familiares de Hélio Jaguaribe, amigos de Hélio Jaguaribe, senhoras e senhores, é com enorme prazer que damos início a essa sessão de homenagem ao nosso querido Hélio. Devo começar dizendo que eu estou aqui no lugar onde deveria estar Ana Maria Machado, que no momento se encontra na Irlanda, mas que me pediu encarecidamente que expressasse todo o carinho que ela tem por Hélio Jaguaribe e o sentimento de não estar aqui presente. Eu me associo também às palavras que disse de reconhecimento e de admiração pelo acadêmico Hélio Jaguaribe. Hélio, aqui estamos todos amigos seus. E queremos, nesse momento, elogiar, apreciar e reconhecer o homem sempre generoso, afetivo, cordial, que deixa sempre que está presente aqui uma aura de amizade entre os confrades, nos últimos 8 anos com que tenho frequentado esta casa. Mas eu acho que, provavelmente, o que mais vai ser ressaltado aqui é o intelectual probo, o intelectual atuante, e juntando esses dois adjetivos, eu acho que eu posso dizer o intelectual modelar. Mas não cabe à presidência fazer o que os outros vão fazer melhor e mais competentemente, os seus pares, mas simplesmente dar a largada para essa mesa redonda que todos esperamos ansiosos. Passo a palavra, portanto, ao acadêmico Alberto da Costa e Silva, que é o regente desse quarteto de câmara. Meu caro Hélio, estamos aqui, como disse o secretário-geral desta casa, Geraldo Holanda Cavalcante, para prestar-lhe uma homenagem dupla, tripla, quádrupla ao amigo, ao intelectual, ao homem com sentido de presente. Temos a tendência de dizer que o presente não existe, que é apenas aquele pequeno momento de segundo, aquela fração de segundo em que se passa do futuro para o passado. Mas não é no seu caso. No seu caso, você sempre prolongou o presente, viveu o presente, ocupou com o presente o passado e o futuro, o que explica o especial apreço que todos nós temos pelo seu pensamento, por sua atuação, por sua atividade de homem público, um homem público pensante, e que já deu tantos contributos à nossa maneira de ver o Brasil e ver o mundo, e esperamos que continue a dá-los. Mas não cabe a mim fazer o que deverão fazer os outros, de forma que eu não me demoro em passar a palavra ao mais antigo dos seus amigos nesta sala, Cândido Mendes de Almeida. Acho que os confrades que me antecederam já deram o tônus do que é esta homenagem e esta mensagem. Não é só o intelectual, é Hélio no largo processo mesmo da reflexão brasileira. Acho que Hélio viveu, como muito mais do que qualquer um de nós, esta pregnância, esta maturação. Hélio e Roland, no fim da década de 70, foram ver Karl Jaspers. E de lá, em Basileia, cada vez mais se penetraram, meu presidente, da noção do tempo-eixo, ou seja, do fato de que não há apenas épocas na sucessão de uma história, mas há momentos marcantes da mudança. E esta noção do tempo-eixo aplicado ao Brasil foi exatamente a que vimos no Hélio dos 50,
do Hélio vivendo naquele momento o que já era o pulsar da nação para si. Não é o momento, por exemplo, de discutir a diferença entre o que foi o tempo de Hélio e, por exemplo, um tempo ainda de reconhecimento brasileiro, a Semana de Arte Moderna, mas até onde ainda dentro de uma mimesis europeia. E é claro que esse 50 nosso marcou essa profunda visão do que fosse, e esta é que é a palavra-chave, o país para si. Este trabalho que ele avança desde uma primeira e profunda fixação no que era mais do que uma realidade fluminense e carioca. Quer dizer, e num tempo, isso é que mostra a sincronia desta maturação, é ao mesmo tempo em que nós, na área civil, criávamos o ISEB, e a mesma exigência no pós-guerra vinha da criação da Escola Superior de Guerra. Há uma contraposição que mostra a maturação interna desse tempo brasileiro. E aí, esta visão já multirregional de Hélio. Hélio levando ao grupo de Itatiaia, no grupo de Itatiaia, Vicente Ferreira da Silva e, essencialmente, Roland Corbusier. E, a partir daí, do grupo de Itatiaia, do lado de cá vínhamos Guerreiro Ramos, eu e, necessariamente, todo esse grupo que depois foi para a outra grande fundação de Hélio, os Cadernos de Nosso Tempo, e, ao lado dele, o que foi a famosa página 11 do Jornal do Comércio, onde todo esse grupo pôde também se penetrar da presença, da instilação do que fosse a sutilidade do pensamento. Que pensador, meu presidente, mais sutil do que Francisco Clementino Santiago Dantas. E é claro que dentro desta penetração, nós começamos a sentir as mensagens seminais de Hélio Jaguaribe. Ainda agora, numa publicação da Unesco, me perguntaram quais seriam os momentos do pensamento mais importantes das décadas dos 50, e eu não tive dúvida de colocar de saída um artigo seminal de Hélio Jaguaribe, que se chamou O Moralismo e a Alienação das Classes Médias. Ali estava já o começo do que era esta visão premonitória e, essencialmente, ligada a este Brasil para si, que ali surgia. Hélio, que já vivia esta crise do pensamento e esta busca do pensamento absoluto, Hélio, que foi, desde o Colégio Santo Inácio, um ateísta profissional, quer dizer, no sentido de buscar o repto do que fosse realmente uma visão cultural e uma visão não abstrata desta noção do ser para si, e que, ao mesmo tempo, cria ali o Grupo Pégaso. Nós todos da PUC daquela época nos juntávamos, além de nós que viemos para o ISEB depois, pessoas como Roberto Paulo Sala de Andrade, ou como Jorge e outros, e ali, no chamado Botequim do Cardoso, na esquina da São Clemente, começava este pensamento e esta conversa. Este pensamento que se alarga logo. Em pouco tempo, o Hélio Isebiano é também um personagem latino-americano. E eu não conheço, partindo de Buenos Aires, quem tenha chegado a esta sincronia de uma nova visão de mundo do que aquela que ele repartiu com Aldo Ferrer, com Torquato de Tella na Argentina, com Porfírio Munhoz Ledo, que era então o presidente do PRI no México, com o Gabriel Valdés no Chile, todo um grupo que se associou a Hélio dentro deste sentido de compreender o que foi a premonição do seu primeiro livro cânone, O Nacionalismo na Atualidade Brasileira. Saliento, neste particular, este problema que é o do recado isebiano e que é a novidade.
entender que a mudança, meu presidente, não era a inércia do progresso, mas o desenvolvimento. O desenvolvimento é um tempo assincrônico, que se ganha o que se perde, e Hélio viu isso tão bem e nos conclamou todos a isso, no que era o drama e o sucesso do juscelinismo, ou seja, o salto, o planejamento, o programa de metas, ou, sobretudo, o sustento do futuro no que fosse o músculo atento presente desse presente. Vivemos no ISEB, graças a Hélio, esta noção do sustento ou da associação entre, como conteúdo de um programa econômico, o desenvolvimento, como definição da subjetividade nacional do país para si, o nacionalismo. Ainda faltam críticas e discussões, 10 anos depois do que tentamos fazer lá, veio a ideia, o ISEB, fábrica de ideologias. Mas, exatamente, isso já é uma visão apocada do que representou, e vou usar a outra expressão-chave, o tempo de fundação que se criou naquele momento e naquela definição. E aí vamos ao segundo Hélio. Não só o Hélio, protagonista da inteligência, e foi tão bem dito aqui por Alberto da Costa e Silva, mas o Hélio já do pensar definitivo, o Hélio já do que nós poderíamos chamar o sentido e o recado do seu estudo monumental, o seu estudo crítico da história. Aí, nós não sei se, olho para a Portela aqui, não sei se a influência maior foi de Unamuno ou de Ortega, mas Hélio, naquele momento que nós todos conseguimos, e isto é um problema de geração, meu presidente, nós todos pudemos ser imersos no pensamento alemão, de Husserl, de Heidegger, de Dilthey, através do fato de que isso foi um benefício para a cultura internacional, que os exilados espanhóis foram, a partir de José Gaúcho, para o México, e ali, para a nossa felicidade, traduziram os grandes autores contemporâneos do pensamento alemão. E nós todos fomos os beneficiários disso, Hélio à frente, e, de repente, nós conseguimos duas coisas. Primeiro, uma aceleração no tempo histórico do pensar brasileiro, e, de outro, algo de muito importante, um destaque da soberania implícita da cultura francesa no pensamento brasileiro. Isto se deve aos alemães traduzidos e, essencialmente, ao que foi a nossa gula naquele momento, de repartir, sentir e definir o que, então, a partir de Hélio, se podia... E aí que eu quero salientar isto de premonitório em Hélio, ou seja, Hélio e o princípio antrópico. A partir do princípio antrópico, que ele define muito bem, isto é uma marca e uma instância dentro da racionalidade. Ou seja, Hélio defende uma hermenêutica aberta. E dentro dela, essencialmente, a intrínseca vinculação do acontecer a um plus de racionalidade. E é aí que eu sinto, cada vez mais, o recado e a permanência do pensamento maior de Hélio diante de outras tentações de aviltar, não, mas de maneiras muito sofisticadas, meu presidente, negar a coexistência futura e incremental entre o porvir e a racionalidade. Por exemplo, quando Zizek nos fala da corrosão do negativo, ou quando o nosso querido Vátimo nos fala do tempo débil, ou quando Lucas vai para o reducionismo. Tudo isso são formas de se pensar um futuro, e aí vamos mais, a atualidade que precisa ser confrontada com Hélio, da dialética cumulativa e aleatória, quer dizer, ou mesmo se pode falar da retroação, onde um Sèvres ou um Ripoll ainda estão a negar a ideia de que o futuro está ligado àquilo que fica para sempre
para nós e para a nossa contemporaneidade como o princípio antrópico que está no eixo do estudo crítico de história de Hélio. Por isso tudo, meu querido irmão e companheiro, nós temos em Hélio pedagogo e o testemunha da nossa contemporaneidade. Muito obrigado. Passo agora a palavra a Sérgio Paulo Rony. Muito obrigado, senhor presidente. Os muitos depoimentos homenageando Hélio Jaguaribe por ocasião do seu 90º aniversário dão destaque ao sociólogo, ao historiador, ao cientista político. Apontam com isso para uma importante vertente do seu pensamento, mas poucos evocam uma segunda vertente, a filosófica e a especulativa. Esse erro não foi cometido por Celso Laffer, por exemplo, que em admirável artigo no Estado de São Paulo referiu-se à, aspas, orteguiana razão vital, fecha aspas, de Jaguaribe. E não foi cometido por Cândido Mendes, que acaba de se referir à impregnação de Hélio Jaguaribe por várias filosofias, todas relevantes para o Brasil, que esse grande intelectual estava querendo pensar naquele momento. Inclusive, usou o vocabulário, Cândido lembrou a existência e a importância de um aparelho conceitual hegeliano, através da diferença entre o em si e o para si. Provavelmente, essa distinção entre o pour soi e o en soi chegou ao Brasil de uma maneira mais marcante através de Sartre, que evidentemente tomou esses dois conceitos como conceitos fundamentais. Cândido falou também na importância de Unamuno, na importância de Ortega, na importância do pensamento alemão, Husserl, Dilthey, de modo que essas pessoas, esses grandes pensadores, não desconheceram a importância da filosofia no percurso intelectual de Hélio Jaguaribe. E, no entanto, foram exceções. De modo geral, passou despercebido que o mesmo Jaguaribe, que numa primeira vertente analisa as contradições sociais do Brasil e sugere políticas para que ele venha a superar os gargalos que retardam o seu desenvolvimento, é o Jaguaribe que, em outra vertente, se dedica à especulação filosófica. Hélio sempre soube que a teoria e a prática são indissociáveis. Foi o que ele demonstrou em sua própria trajetória biográfica, pois foi homem da prática como empresário. Pensador nas dezenas de livros e ensaios que publicou, e uma e outra coisa como conselheiro do príncipe. Nessa última função, ele foi fiel à definição do intelectual dada pelo sociólogo que mais influenciou a sua geração, Karl Mannheim, para quem o intelectual é o homem que, por não estar ligado a nenhum interesse de classe específico, é capaz de orientar a ação política na perspectiva da sociedade como um todo. Foi esse intelectual autônomo, esse intelectual livre, por exemplo, que assumiu as funções de secretário nacional de Ciência e Tecnologia. Hélio se opôs, assim, tanto ao idealismo dos que exageram a onipotência do pensamento, quanto ao ativismo de Napoleão, o famoso on s'engage, puis on voit, atribuído a Bonaparte. E o dos que levam demasiadamente a sério a 11ª tese sobre Feuerbach de Marx, segundo a qual não se trata mais de interpretar o mundo, mas de transformá-lo. Esse segundo unilateralismo é tão gritante que nos sentimos, às vezes, tentados a inverter a palavra de ordem. O mundo já foi tão transformado por uma prática política cega que o urgente não é mais transformá-lo, e sim interpretá-lo. Jaguaribe nunca cedeu a essa tentação de privilegiar um polo com relação ao outro polo. Ele sempre foi fiel ao princípio da indissolubilidade do vínculo entre o pensamento e o real. Mas até agora o polo da teoria era ocupado principalmente pela reflexão sobre o Brasil, a sociedade brasileira, o desenvolvimento brasileiro, seus desafios. Essa preocupação, evidentemente, continua, mas o que está sendo interrogado agora é mais amplo e mais fundamental.
é a condição humana. Essa mudança de ênfase está muito clara em um dos seus últimos livros, Breve Ensaio sobre o Homem e Outros Ensaios. Nesse livro, Hélio faz o que sempre fez, combinando teoria e prática. Mas dentro da vertente teórica, põe o foco sobre o que o preocupa hoje, uma reflexão sobre o humano. Essa reflexão está contida em vários ensaios, o mais importante dos quais é o que dá seu título ao livro, Ensaio sobre o Homem. Em que consiste para ele a condição humana? Jaguaribe não hesita na resposta. O homem é o que a ciência diz que ele é um primata. Mas o que Darwin não diz é que esse primata padece de uma curiosa anomalia, que alguns classificariam como um defeito de fabricação. É um primata, sim, mas um primata transcendente. Hélio chega a essa conclusão depois de passar em revista as várias concepções do homem, desde o conceito de Zoon Politikon e de Homo Faber, até a teoria de Cassirer, que o vê como um fabricante de símbolos. Com sua definição, Jaguaribe demarca-se dos que negam a existência de uma natureza humana, como Marx, para quem a natureza humana é o conjunto das relações sociais, e Sartre, que também nega a existência de uma natureza humana, quando afirma que o homem não tem natureza, mas apenas um projeto, variável em cada indivíduo, cultura ou época. Ao contrário, para Jaguaribe, existe sim uma natureza humana, conjunto de atributos comuns a todos os homens desde a pré-história. É essa natureza que Hélio tenta circunscrever com dois sintagmas aparentemente contraditórios, primata e transcendente. Primata, porque em sua natureza biológica, o homem pertence à ordem dos primatas e com eles partilha inúmeros atributos. Mas primata transcendente, porque só ele sente a necessidade de dar sentido à vida e a si mesmo, transcendendo a dimensão puramente psicofísica e realizando, de modo significativo, algo dotado de valor próprio, que pode ser cultural, social ou ético. Essas considerações fornecem o substrato teórico do que Jaguaribe chama de ateísmo transcendente. É a posição filosófica que sustenta ao mesmo tempo a inexistência de Deus e a transcendência do homem. Para fundar a primeira parte dessa definição, o autor examina, uma por uma, as provas tradicionais da existência de Deus, desde o argumento ontológico de Santo Anselmo até as 5 vias de São Tomás, e conclui que nenhuma delas prova nada. Mas antes que objetem que a ausência de provas a favor da existência de Deus não prova nada contra a sua existência, o que seria uma posição timidamente agnóstica, Hélio dá um passo além e afirma que a ciência moderna fornece, sim, indícios fortíssimos que convalidam a tese do ateísmo duro e puro. Por exemplo, a teoria cíclica sustentada por Archibald Wheeler e Andrei Linde afirma que o universo é eterno e passa por diferentes ciclos, cada um dos quais começa com Big Bang e termina depois de alguns bilhões de anos, antes de dar origem a um novo Big Bang e a um novo ciclo. Se é assim, a hipótese da criação ex nihilo perde sua plausibilidade, pois não havendo criação, não temos necessidade de um Deus criador. Na segunda parte da definição, Jaguaribe toma partido contra os que acham que um homem sem Deus está entregue à mera imanência do seu substrato corpóreo, sem qualquer possibilidade de aceder a um patamar mais elevado. Com isso, Hélio se distancia de todas as éticas baseadas na sanção divina, que durante séculos dominaram o mundo, principalmente nas religiões monoteístas. Para elas, só a fé em Deus podia garantir o comportamento moral, individual e coletivamente. É a tese famosa que todos conhecem de Dostoiévski. Se Deus não existisse, tudo seria permitido. Ao refutar essa tese, Jaguaribe se coloca dentro do que existe mais contemporâneo no debate de ideias de hoje e de mais característico na filosofia iluminista. De mais contemporâneo, porque os chamados novos ateus, como Richard Dawkins, Michel Onfray e Christopher Hitchens, que se transformaram em best-sellers no Brasil, dedicam grande parte de sua militância à demonstração de que o ateísmo não é indispensável à moralidade. E é o que existe mais próximo do pensamento iluminista, porque era dessa mesma separação entre o ateísmo e a moralidade que partia a cruzada
anticristã dos enciclopedistas. De fato, todo o proselitismo dos filósofos na esfera ética tendia a mostrar que os homens podiam ser virtuosos sem a religião revelada, e que esta, pelo contrário, estimulando o fanatismo e a intolerância, tinha sido a principal responsável pelos crimes da humanidade. Era um desdobramento do chamado paradoxo de Belle, filósofo do século XVII, que tinha chocado a Europa com a afirmação escandalosa de que uma sociedade de ateus podia ser mais virtuosa que uma sociedade fundada na religião. Diderot sustentou essa posição diante de uma duquesa, que lhe perguntou, escandalizada, qual seria, nesse caso, a diferença entre pagãos e cristãos. A resposta do filósofo não se fez esperar. A única diferença é que, se fôssemos pagãos, seríamos menos tristes. É verdade que Diderot era abertamente ateu, mas um deísta como Voltaire pensava do mesmo modo. Segundo ele, aspas, os que precisassem do socorro da religião para serem homens de bem seriam dignos de compaixão, e seria preciso que fossem verdadeiros monstros da sociedade se não achassem em si mesmos os sentimentos necessários a essa sociedade e se fossem obrigados a procurar em outro lugar o que se deve encontrar em nossa natureza. Fim de citação. Mas Hélio defende a possibilidade de dissociar a moralidade da religião de modo inteiramente original. Os novos ateus são filosoficamente pobres, pois não propõem nenhum fundamento para a tese da moralidade puramente secular. Eles se limitam a constatar que ela existe. Já os filósofos da Ilustração tentaram fundamentar a tese da moral profana. Esse fundamento seria a conformidade da lei moral, seja com a lei natural, Rousseau, seja com o interesse individual, Helvétius, Holbach, seja com a própria razão, Kant. Nenhum desses três fundamentos tem grande aceitação hoje em dia. O conceito de ateísmo transcendental, criado por Jaguaribe, propõe um fundamento novo. Para ele, o erro da religião foi ter confundido o divino com o transcendente. Podemos perfeitamente imaginar uma sociedade sem Deus, mas não podemos imaginar um homem sem transcendência, porque a busca de valores que transcendam o plano das necessidades materiais é um atributo ao ser humano como tal, seja ele crente ou ateu. Mesmo sem Deus, o homem é levado por sua própria natureza de primata transcendente a criar um mundo de valores que ultrapassam o âmbito material imediato, e entre eles estão os valores responsáveis pela sociabilidade e pela ética. Eu tenho certeza do que eu li até agora, nem todos os presentes, talvez a maioria dos presentes, não estejam provavelmente de acordo com essa posição filosófica do Hélio. Como se sabe, o atentado de 11 de setembro contra as Torres Gêmeas gerou duas reações opostas no campo da religião. Por um lado, o fanatismo religioso que está na origem dessa atrocidade estimulou em intelectuais do Ocidente um estado de espírito voltado contra qualquer forma de religião. É o chamado novo ateísmo, que poderia fazer sua a palavra de ordem da Ilustração, a palavra de ordem de Voltaire, que todos conhecem, écraser l'infâme. Mas, por outro lado, pensadores que nada têm de retrógrado têm revalorizado formas racionais de religião. Assim, Jürgen Habermas afirmou que certos elementos da tradição religiosa são indispensáveis na sociedade moderna. Ela pode fornecer recursos de sentido que se tornam cada vez mais escassos numa sociedade secular dominada pelos valores do mercado. Luc Ferry sustentou a necessidade de manter o secularismo, mas a partir de fundamentos diferentes dos usados pelos liberais do século XIX. A secularização é importante, porque ela permite dar corpo ao ideal cristão da fraternidade universal. O católico Gianni Vattimo, citado por Cândido, chega ao ponto de ver no secularismo a própria marca do divino. Somos seculares, portanto somos divinos. Os dois campos, o dos novos ateus e o dos partidários de uma religião racional, estão de acordo em rejeitar o fundamentalismo religioso, mesmo quando ele não assume forma violenta, porque o obscurantismo fundamentalista significa a negação de todo o progresso científico acumulado pela espécie. Basta lembrar a cruzada contra o darwinismo, empreendida pelas seitas pentecostais norte-americanas e agora também brasileiros, em nome do criacionismo bíblico. Nesta posição antifundamentalista, aí sim,
eu tenho certeza de que haveria acordo nesta sala. Mas Hélio não está à procura de acordo, ele não está interessado em consenso. Ele não teme ficar na minoria. Escolheu seu próprio caminho, caminho de certo modo intermediário entre as duas posições. Ele é materialista, embora sem partilhar o furor militante, marcial dos novos ateus. Ouvi dele, lembra-se, Hélio, quando nós visitamos uma mesquita no Egito, que talvez certas sociedades não devessem modernizar-se, porque perderiam com isso os consolos da religião. E Hélio também é contrário à mera imanência, embora sem julgar que a transcendência precise apoiar-se na revelação. É o caminho que Hélio chama de ateísmo transcendente, ou que alguns aqui talvez preferissem chamar de humanismo transcendente. Essa esplêndida afirmação do humano está contida no fecho de um dos mais belos ensaios de Hélio Jaguaribe. São os atos superiores de transcendência praticados pelo herói, pelo gênio e pelo santo, afirma Hélio Jaguaribe, citando Max Scheler, que elevam a condição humana ao nível do divino. Obrigado. Passo a palavra agora a José Murilo de Carvalho. É com enorme prazer que aproveito essa oportunidade para dizer alguma coisa sobre Hélio Jaguaribe. Eu vou dar às minhas palavras um conteúdo mais de depoimento pessoal e não vou me concentrar na parte, digamos, da análise do pensamento de Hélio, boa parte dela que o Rouanet acaba de fazer tão bem, e não porque fosse importante, o impacto que Hélio é importante para mim, sobre mim, mas eu creio que a importância que eu vejo nisto é que, de certa maneira, eu creio que representa uma certa geração de intelectuais, sobretudo de cientistas sociais, no eixo Rio-Minas Gerais. Eu não diria São Paulo, mas certamente no Rio, Minas. A sua obra, a obra do Eusébio, teve realmente uma grande importância, e é nesse sentido que eu digo algumas coisas a respeito. Imitando Hélio, eu vou dar às minhas palavras uma divisão tripartite. Eu não sei porquê, mas o Hélio tem um fascínio pelo número 3, né, em suas análises frequentes. Santíssima Trindade. Não sei, pode ser algo, né, pitagórico, talvez, ou da tradição hindu, ou mesmo hegeliano, né? Não sei de onde Hélio tirou isso, mas realmente muitos capítulos dele, me parece que ele tem um bisturi na cabeça que ele vai se cortando e dividindo e subdividindo, mas em geral em três opções. Eu pessoalmente acho que isso deve ser biológico. Eu imagino que seu cérebro funciona no sistema ternário, o que o torna mais poderoso do que o sistema de computadores, que segue o sistema binário, né, de coisa. Então, 3 é sempre mais rico e mais complexo do que os 2. Divido, então, em 3 partes. A primeira, o primeiro contato com a obra de Hélio. Segunda, alguns pontos do pensamento do Hélio que me influenciaram e a minha geração. E o terceiro, sobre o Hélio como intelectual e como pessoa. Primeira fase, contato com Hélio, também divido em 3 partes. Né? A primeira tem a ver com a década de 60. Eu era aluno na Universidade Federal de Minas Gerais, aluno de Sociologia Política, e lá estava como um dos professores Júlio Barbosa, que durante um certo tempo, acho que quando o Hélio já tinha saído do ISEB, assumiu o Departamento de Sociologia do ISEB. E com isso ele promovia um grande contato, né, com o ISEB, convidava os professores do ISEB a fazerem palestras em Minas, e publicava artigos de professores do ISEB na Revista Brasileira de Ciências Sociais, que era, na época, talvez a melhor revista de ciências sociais que nós tínhamos no Brasil. E eu me lembro de ter lido nessa revista um artigo seu sobre uma análise da renúncia de Jânio Quadros, que é um belíssimo artigo, né, de uma intuição e de uma clarividência extraordinária. E também, nesta época, apareceu também, em 58, né, o seu livro O Nacionalismo na Atualidade Brasileira, que foi realmente um marco para todos nós.
Na segunda parte, né, de meu contato com Hélio foi na Universidade de Stanford, estranhamente talvez, mas porque Hélio, a partir do golpe de 64, passou uns tempos fora, nos Estados Unidos, lecionando na Universidade Harvard, Stanford e depois acho que no MIT, me parece. E em Stanford eu fui seu aluno, provavelmente não se lembra mais, mas fui seu aluno numa disciplina que você lecionou em Stanford, e presenciei em Stanford algo quase que histórico, que foi o reencontro de Hélio com Guerreiro Ramos, após tantos anos, após um grande desentendimento que houve entre eles no ISEB, e após tantos anos os dois coincidiu que Guerreiro visitou a universidade, e eu pude testemunhar esse reencontro, sobre o qual eu falarei mais um pouco daqui a pouco. E o terceiro momento é aqui na academia, a partir de 2005, de sua eleição. E é curioso que aqui você entrou na academia juntando-se a um outro isebiano, que Cândido já estava aqui, e que houve mais isebianos na casa, o Roberto Campos era também um isebiano, e, curiosamente, também a primeira pessoa que propôs a criação do Instituto de Altos Estudos Brasileiros, que foi Gilberto Amado, né, que na formato do Collège de France, também se tornou, logo depois, um acadêmico, e a pessoa que criou o ISEBRE, Cândido Mota Filho, também se tornou membro da academia. Então, é muito forte essa relação entre os ex-membros do ISEBRE e esta casa. E o curioso aqui é que o Cândido Mota Filho, ele mudou o nome que o Gilberto Amado queria, de algo modelado no Collège de France, no Collège de México, para o Instituto Superior de Estudos Brasileiros. E o curioso é que isso foi, eu tenho quase certeza, que isso foi tirado diretamente do Alberto Torres, que Cândido Mota Filho era um discípulo de Alberto Torres. Alberto Torres, na sua proposta de reforma da Constituição, escrita em 1914, propunha exatamente a criação de um Instituto de Altos Estudos Brasileiros. Infelizmente, Alberto Torres não foi da academia. Parte 2, também dividida em 3 partes. Primeiro, como eu vejo alguns traços centrais do pensamento de Hélio. Primeiro, no que se refere ao método. E, explicitamente, Hélio disse que no ISEB, dos esforços intelectuais no ISEB, dele particularmente, foi fugir dessa escolha entre marxismo e positivismo. Foi procurar um caminho distinto, que se baseava, em boa parte, em Ortega y Gasset, no culturalismo, ou no perspectivismo crítico, de Ortega y Gasset, e, de outro lado, na sociologia dos intelectuais de Mannheim. Como já mencionou aqui o Rouanet, daí a ideia de uma inteligência que poderia, eventualmente, formular ideias ou projetos nacionais que não tivessem estrita relação com classes sociais. O segundo ponto na obra de Hélio, sempre está presente esta marca do pensar grande. Quer dizer, Hélio é uma cabeça realmente teórica, profundamente teórica, inicialmente filosófica, mas profundamente teórica, em que ele está preocupado com a realidade, mas todos os livros dele, inclusive o nacionalismo, o já mencionado, na atualidade brasileira, e o outro desenvolvimento político e desenvolvimento social, todos começam com grande perspectiva conceitual, e a partir daí é que ele desenvolve as suas propostas concretas. E o terceiro ponto, que aí particularmente foi importante para mim, é a divisão que Hélio faz da sociedade, que na época, pela predominância do marxismo, se dava sobretudo em cortes horizontais de classes sociais, burguesia, operariado, classe média, Lumbin, etc., o Hélio introduz nesse esquema uma divisão vertical. Isto é, todas as classes são perpassadas na sua visão pela separação entre o moderno e o tradicional. Isso torna possível fazer análise em que setores de uma classe se alinham a setores de outras classes,
né, que no esquema marxista de luta de classe seriam opostos, mas podem se aliar em momentos históricos precisos, porque se aliam ao longo dessa linha vertical do moderno e do tradicional. E, com isto, ele desenvolve, ligada a isto, essa ideia do Estado cartorial, que seria uma tradição, a nossa velha tradição clientelística, aí eles fazem uma análise histórica disto, patrimonial, clientelística, do Estado, burocrática, e que é possível, nessa divisão, fazer com que certos setores, inclusive da burguesia ou do operariado, se aliem a esse setor burocrático, a esse setor clientelista, criando uma ideia muito interessante de um nacionalismo burocratizante. Quer dizer, uma análise, na realidade, uma análise entre um setor tradicional que abrange tanto a burguesia, como o operariado, como a classe média. Esta foi uma divisão, acho que interessante, e, sobretudo, a ideia do nacionalismo burocratizante, que hoje em dia seria, digamos, uma esquerda burocratizante, uma esquerda patrimonialista, que é algo que é uma criação brasileira, talvez específica, que você foi pioneiro em apontar isso. Curiosamente, no mesmo ano em que Fauro publicou, né, Os Donos do Poder, mas imagino que não havia nenhuma relação entre os dois, mas essas ideias mas se aproximam muito uma da outra. Terceira parte, dividida em 3 partes. A primeira, Hélio como o intelectual público. Isso acho que fica claro aqui em todas as apresentações. Hélio é uma pessoa que pensa no público. O Hélio pensa no Brasil, né, todo o esforço na época do ISEB era de se desenvolver uma autoconsciência nacional do brasileiro, nacionalismo brasileiro, mas Hélio pensa também na humanidade, não só no Brasil, mas na humanidade. E que as últimas obras, muito bem analisadas pelo Rouanet, mostram isso. Você tem um alcance de seu pensamento que realmente é amplo, é humano. E eu me pergunto se isso não é um pouco herança do general Francisco Jogaribe de Matos, que era um positivista, né? Seu pai, e que, dentro dessa tradição positivista, na pátria, família e humanidade. Realmente era uma visão extremamente ampla, que é possível, imagino que talvez seja uma herança bendita que você teve de seu pai, que, além disso, pertenceu à Comissão Rondon, né, e Rondon é reconhecidamente um grande positivista, para quem o valor fundamental e último é a humanidade. O segundo ponto dessa última sessão é o Jaguaribe como um gentleman. Jaguaribe, e isto aqui, o exemplo concreto que eu tive foi exatamente nesse encontro do Hélio com o Guerreiro Ramos, em Stanford. Os que sabem da história do conflito no ISEB sabem que foi algo que Hélio foi vítima realmente de uma campanha de intolerância contra ele, movida, né, dentro do ISEB, e que imagino que tenha sido algo muito doloroso. No entanto, nesse reencontro com o Guerreiro, ele se portou de uma maneira absolutamente elegante, que me encantou muito, e fiquei muito realmente impressionado por esta sua capacidade de superar esse tipo de conflito e de ter essa generosidade em relação a alguém que realmente, imagino, tenha ferido muito. E terceira parte da terceira parte, bom gosto de Hélio. Ele é um gourmet, um conhecido apreciador de vinhos. Um pagão. Eu imagino que o lado do vinho talvez venha de seu avô materno, né, que comerciava vinho do Porto. Imagino que daí pode ter vindo esse seu pendor. Aliás, eu me lembro que, depois de sua posse na academia, apareceu no chá uma mesinha ao lado com uma garrafinha de Jerez e do vinho do Porto, e Hélio era um frequentador assíduo desta mesinha, eu também. Depois ela desapareceu, não sei por que razão. Talvez mudança de presidência, não sei. Mas
Hélio, a sua saúde e que se conserve entre nós ainda por muito tempo, com seu espírito público, sua inteligência e sua alegria de viver. Muito obrigado a você. Tem a palavra agora Celso Laffer. Senhor presidente, caros amigos e confrades, querido Hélio, meus amigos e amigos de Hélio, eu vou me permitir começar essa intervenção com uma nota pessoal. Em 1962, eu cursava o 3º ano da Faculdade de Direito da USP. Foi quando li Desenvolvimento Econômico e Desenvolvimento Político, do nosso Hélio, que tinha acabado de ser publicado. A leitura impactou-me. Discutia e examinava os temas e os problemas que me preocupavam como jovem estudante. Apontava caminhos para o futuro do nosso país. Era um livro empenhado, mas destituído de demagogia. Instigava a análise e convidava a reflexão, pelo poder da argumentação, a amplitude do conhecimento e a clareza do estilo. Daí veio o desejo de conhecê-lo pessoalmente. Falei com Israel Clabin, meu primo e amigo de toda a vida de Hélio, que prontamente organizou aqui no Rio um jantar na sua casa. Foi naquela ocasião que tive o primeiro contato e a primeira conversa com Hélio, que confirmou, no plano pessoal e de maneira definitiva, a minha admiração, não só pelo seu livro, mas pela sua personalidade, generosa e solar. Dá o início, há mais de 50 anos, de uma amizade duradoura, da qual sou, até hoje, o grande beneficiário. O contato com Hélio estimulou-me a fazer a pós-graduação em Ciência Política nos Estados Unidos. E a minha tese de doutoramento, de 1970, sobre o governo JK e o seu programa de metas, tem muito a ver com as nossas conversas e com o arcabouço teórico que elaborei, inspirado pelas suas reflexões sobre as relações entre o desenvolvimento econômico e o desenvolvimento político. É de Hélio a orelha da tese quando, depois de muitos anos, foi publicada em português, em livro de 2002, editado pela Fundação Getúlio Vargas, sob a inspiração da professora Alzira aqui presente, que então dirigia, no contexto das celebrações do centenário do nascimento do grande presidente. Hélio prefaciou o livro de 72, que escrevi em parceria com Félix Penha, sobre o potencial de convergência entre a Argentina e o Brasil no contexto regional e internacional, que foi a minha primeira empreitada no campo da teoria das relações internacionais. Acompanhou a minha carreira universitária, leu e comentou, com a generosidade de amigo e a solidez de grande scholar, as minhas teses de livre-docência e de titularidade. Participei, no correr dos anos, de muitas de suas iniciativas, de reflexões e de intelectual militante. E vivemos juntos uma experiência de governo em 92, integrando o que foi tido como o Ministério dos Notáveis do presidente Collor e lidando com a crise que levou ao seu impeachment. Em síntese, também em conjunto, enfrentamos os desafios inerentes à interação entre pensamento e ação. Faço estas sucintas considerações para explicar porque o Hélio é uma referência permanente e um patrono do meu percurso e integra o panteão das minhas admirações. Dediquei o meu pequeno livro de 77, Comércio e Relações Internacionais, a Hélio, afirmando o quanto admirava a combinação que permeia a sua obra entre logos, voluntas e ethos. O logos como o esforço de ampliar o campo do exercício da racionalidade. A voluntas como o empenho de entreabrir opções que permitam modificar positivamente para o Brasil e para o mundo a probabilidade negativa dos resultados. E o ethos republicano, demarcador dos limites operacionais, tanto do exercício do logos quanto da aplicação da voluntas. Escrevi, no correr dos anos, vários textos sobre a obra e
e a pessoa de Hélio, nas quais especifico e elaboro as linhas identificadoras do seu percurso que procurei apontar nessa dedicatória de 77. Retomo e aprofundo considerações e avaliações anteriores para, celebrando os seus 90 anos nesta mesa redonda da ABL, transitar do pessoal para o geral e realçar o alcance e o significado da obra e da personalidade do nosso eminente confrade e queridíssimo amigo. E assim, sem a imaginação do Zé Murilo, que dividiu tudo em 3, eu dividi tudo em 2, de maneira que eu vou... Mas a dedicatória ao Hélio está devidamente amparada pela perspectiva tríplice. Eu creio que o Hélio integra, como disse, uma admirável geração que começou a produzir efetivamente na década de 50, tendo como ponto de partida o que escreveu a geração que, na década de 30, a partir de distintas perspectivas, como é o caso de Sérgio Buarque, de Gilberto Freire, de Caio Prado, buscou explicar o Brasil. Trata-se de uma geração que, a partir deste patamar do conhecimento, procurou, à sua maneira, as chaves para o entendimento e as possíveis transformações do Brasil. Tem um tema compartilhado: o Brasil, sua formação, seu destino político, econômico e cultural. Desta geração, que inclui personalidades como Celso Furtado, Roberto Campos, Raimundo Faoro, Darcy Ribeiro, todos integrantes desta casa, Florestan Fernandes, Antônio Cândido, Hélio Jaguaribe é um dos grandes expoentes. Esta geração exerceu na vida brasileira, com frequência, no espaço da palavra e da ação, a função do intelectual público, como aqui já foi mencionado. E, neste âmbito, Hélio é representativo de um paradigma de excelência. Empenhou-se, tendo em vista a relação entre os intelectuais e a política no complexo mundo contemporâneo, tanto em propor rumos e indicar princípios, quanto em elaborar conhecimentos aptos a converter os valores dos rumos propostos em políticas públicas. Insere-se numa linhagem superiormente inaugurada por José Bonifácio, o patriarca da independência, dos intelectuais que pensaram o Brasil na perspectiva diretiva do seu futuro. Compreender o nosso tempo na perspectiva do Brasil e compreender o Brasil na perspectiva do nosso tempo foi o lema que Hélio formulou em 53 para a revista Cadernos de Nosso Tempo, que o Cândido evocou, cadernos que ele fundou e dirigiu. Este lema, na dialética da sua complementariedade, caracteriza as linhas da trajetória do seu pensamento e da sua ação, permanentemente instigada por uma razão vital, tal como a compreende Ortega, na sua dupla acepção, como diz o Hélio, de orientar nossa vida no mundo e de orientar-nos no entendimento do mundo através da nossa vida. A perspectiva organizadora da reflexão de Hélio, num fecundo diálogo entre o nacional e o universal, tem um sentido de direção, ou de como promover e incrementar a racionalidade pública para poder ampliar democraticamente, com liberdade e igualdade, o poder de controle da sociedade brasileira sobre o seu destino. Daí, no correr de décadas, não só as suas intervenções, as instituições que ele criou, o tema do ISEB foi aqui amplamente mencionado, a sua participação na vida pública e os seus incontáveis estudos relacionados com as perspectivas e possibilidades do desenvolvimento brasileiro. O impacto de Hélio na opinião pública, como expositor, analista da conjuntura, articulista, tem muito a ver com o vigor e o entusiasmo da sua razão vital, com a fulgurante inteligência do seu incomparável poder de síntese esquemática e a originalidade contagiante de suas formulações. Em poucas palavras, com o seu estilo, que, como todo estilo, é a expressão de uma visão do mundo. Observa Hélio que as ideias de um autor sobre o mundo
coincidem com o mundo das ideias deste autor. Hélio, no mundo das ideias, é um pensador que, por aproximações sucessivas, com o empenho de scholar, sistematizou e desenvolveu, numa densa obra, as percepções e intuições da sua razão vital. A sua obra, a de maior escopo da sua geração, abrange, num arco de coerência, a ciência política e as relações internacionais. Transita, como foi aqui mencionado, pelos problemas e desafios da América Latina e, por isso, ele é um intelectual brasileiro com grande irradiação latino-americana. Contém incursões de fôlego, como também aqui foi mencionado, no âmbito da sociologia da história, que, a partir das inquietações do presente, estão voltadas para elucidar os fatores que asseguram ou comprometem a sustentabilidade de culturas e civilizações, e contemplam inquietações sobre os desafios existenciais inerentes à antropologia filosófica, e o nosso Sérgio Rouanet acaba de expor tão bem uma dimensão desta vertente da obra do Hélio. Eu vou cingir-me, por razões de tempo, apenas a breves considerações sobre a sua contribuição à ciência política e à teoria das relações internacionais. É pobre porque está sendo binária, não é ciência política e relações internacionais. Hélio ampliou os horizontes e elevou o patamar da ciência política com o desenvolvimento econômico e desenvolvimento político de 62, que eu mencionei, cujas ideias muito ampliadas foram elaboradas em Political Development, o original em inglês, de 1973, e Introdução ao Desenvolvimento Social, que é de 78. Nesses 3 livros estão presentes a vivência da história brasileira, a política comparada e o uso sincrônico e diacrônico da experiência de países na análise das perspectivas brasileiras, as contribuições da ciência política norte-americana, o diálogo com os clássicos, os grandes pensadores europeus e os estudiosos latino-americanos e brasileiros. Disso resulta, no trato da dinâmica das mudanças, uma concepção funcional dialética das sociedades, das variáveis de participação e de institucionalização dos seus sistemas políticos, do papel das lideranças e das congruências e incongruências dos fluxos entre o social, o econômico, o cultural e o político. E o Zé Murilo acabou de mencionar um exemplo, entre muitos, do jogo desses fluxos. Deste modo, Hélio alargou, pela descrição e a explicação, o universo do saber e da transmissão do saber no campo da ciência política, que são a base da sustentação teórica das prescrições do seu nacionalismo de fins, empenhado sempre em assegurar as condições de viabilidade de uma autonomia própria para o destino do Brasil no mundo, numa visão das coisas destituído de zelotismos fundamentalistas. O Brasil é um país de escala continental, dotado de um mínimo crítico de recursos naturais e humanos, que são o dado de base da inserção brasileira no mundo e no seu entorno regional latino-americano. Assim, Hélio, ao tratar na sua obra das perspectivas brasileiras de inserção no mundo a partir da ciência política, tornou-se o patrono inaugural do pensamento brasileiro sobre relações internacionais. O marco é a sua discussão da política externa brasileira em O Nacionalismo na Atualidade Brasileira, de 58, que, a partir de um confronto analítico de posturas e posições no período da Guerra Fria, argumenta os méritos de um não alinhamento automático com os Estados Unidos, tal como depois veio a configurar-se com distintos matizes na prática da diplomacia brasileira. O tema de Hélio, que subsequentemente permeia o conjunto de estudos do livro Novo Cenário Internacional, de 86, e trabalhos posteriores, é o da elaboração das condições de acesso à autonomia do Brasil
como tal entendido, o de viabilizar, em distintas conjunturas, uma margem significativa de autodeterminação na condução dos assuntos internos, conjugado com uma apreciável capacidade de atuação internacional independente. Um dos seus conceitos-chave é o da dinâmica das condições de permissibilidade vigente num sistema internacional em que prevalecem hegemonias. As hegemonias mudam e as condições de permissibilidade também se alteram. Daí os inúmeros estudos de Hélio sobre o sistema internacional e suas transformações, do escopo de atuação dos Estados Unidos durante e após a Guerra Fria, da relevância do nosso entorno regional e do consequente papel da integração latino-americana e do significado de uma aliança estratégica com a Argentina. E, além disto, um grande tema que também permeia a sua reflexão, que é o da capacitação científica, tecnológica, nacional e regional como um ingrediente crítico de viabilidade e de autonomia. Vou concluindo esta homenagem, realçando, como outros fizeram, com afetuosa admiração, a postura cidadã de Hélio, caracterizada pela vontade e pela inteligência aplicados ao bem da res pública. Uso o termo em latim, que o Hélio é um grande estudioso do Império Romano e alguém que se dedicou muito a refletir sobre o significado do Império Romano e o significado das formas políticas que encontrou para a sua sustentabilidade no tempo. Esta postura confere a marca da grandeza a uma obra e a uma vida, voltadas numa larga visada que transita pela sociologia histórica e a antropologia filosófica, que transitam, repito, pela uma incessante procura, sem interesses subalternos e personalismos, dos meios de bem servir ao Brasil e à sua sociedade. Obrigado. Três mais 3 são 6, 6 mais 6 são 12. Se tivéssemos aqui 12 companheiros falando sobre Hélio Jaguaribe, teríamos 12 retratos diferentes, como tivemos aqui 4 retratos inteiramente distintos, que, embora se refiram à mesma pessoa, à sua obra e ao seu itinerário humano. Faltou alguém que falasse exclusivamente sobre Hélio Jaguaribe, o amigo, o afetuoso companheiro, aquele que nos enche sempre de novas ideias. Estar em companhia de Hélio numa exposição, numa conferência, no que seja, é ouvir dele, de repente, a frase precisa que nos põe não para entender, mas para contestar o que estamos vendo e o que estamos ouvindo. Mas sempre contestar de uma maneira não agressiva, como se ele quisesse, contestando, compreender melhor. Então faltou, entre os que aqui falaram, uma quinta pessoa que se dedicasse exclusivamente a narrar a história das grandes amizades de Hélio Jaguaribe. Deste homem que sabe sorrir e que sorri tão bem, quase a agradecer por sermos seus amigos, como somos nós que recebemos a honra de tê-lo por amigo. Tenho a impressão de que todos aqui vamos sair hoje com uma vontade enorme de continuar abraçando Hélio Jaguaribe e esperando dele um convívio permanente, afetuoso, como sempre nos deu e como sempre deu a todos aqueles que tiveram o privilégio de conhecê-lo e de com ele partilhar a vida. Muito obrigado.
Muito obrigado, Alberto. Você, de certo modo, falou que eu iria falar. Mas você mencionou aqui os 4 retratos, eu diria os 5 retratos que foram feitos do Hélio. Eu me ponho agora um pouco dentro da cabeça do Hélio para ver se ele se reconheceu nesses 5 retratos, quantos desses 5 retratos, em quantos desses 5 retratos ele se viu de corpo inteiro. Provavelmente não, porque ele é muito mais do que tudo isso que foi dito aqui. E todos nós sabemos, porque todos nós acompanhamos a sua história. Hélio, eu acho que você provavelmente não vai sair enriquecido, porque você é mais do que foi dito aqui. Mas nós todos saímos enriquecidos depois dessa oportunidade de ouvir tanta coisa sobre você, muitas das quais conhecíamos, outras não. De modo que eu agradeço a você a oportunidade que nos deu de conhecermos você melhor. Muito obrigado, Hélio. Está encerrada a sessão. Muito bem feito, foi ótimo. Hélio. Momento. Não, em pé. Queridos amigos, estou muito emocionado com declarações tão generosas a meu respeito. Vocês não descreveram o que eu sou, descreveram o que eu gostaria de ser. Muito obrigado. E nesta ocasião, me permito dizer apenas 2 coisas. Eu creio que o mais importante que o homem fez até hoje foi uma reflexão sobre ele mesmo, foi o humanismo. O humanismo de Erasmo, rompendo a dogmática eclesiástica. O humanismo de Rousseau, rompendo a dogmática do trono. O humanismo de Marx, rompendo a dogmática da burguesia. E hoje, o de Max Scheler, iluminando as condições do mundo contemporâneo. Quero dizer a vocês que aquilo que importa fazer é exatamente isso. Humanismo atualizado às condições do nosso tempo. Muito obrigado. Perfeito. 15 minutos, logo 15 minutos.